Mas nós temos que responder quais são os nossos desafios sociais e históricos. Que mundo é esse que vive sujeitos? Que mundo é esse que valida certos tipos de conhecimento e não valida outros? Que mundo é esse que nos desafia a pensar diferente as formas de interação e de produção de subjetividades? Subjetividades que se adaptam, subjetividades críticas, subjetividades esvaziadas, subjetividades descontentes ou subjetividades vivas, subjetividades reencantadas, não porque vivem o romantismo do ócio, mas encantadas porque vivem o drama da existência e compartilham com outros os dramas da existência. Como pensamos isso? Então, qual a dinâmica possível para pensar a organização curricular do novo ensino médio nesse contexto? Em que medida os novos arranjos curriculares permitem enfrentar os novos tempos? Veja, não adianta nós mudar o programa apenas, colocar no papel. É um processo dialético mais complexo. É muito mais complexo. Então, eu penso que, como diz o professor Ernesto Tugendhat, nós temos sempre que clarear conceitos, nos entender acerca dos conceitos que estão em questão, em proposição, seja nas políticas oficiais, seja nos nossos projetos político-pedagógicos da escola. Nós temos que nos entender sobre os conceitos, nós temos que ter mais clareza conceitual. Eu ouvi muita coisa complicada sobre a noção de trabalho. Ouvi muita coisa. Vivi experiências assim, dramáticas sobre isso, né? Formado para o trabalho. Então, esse é o meu primeiro enfrentamento. O segundo enfrentamento não é tanto de caráter conceitual sobre o trabalho, mas é tentar pensar como esse projeto social histórico da modernidade flexível, ele tem nos desafiado em vários níveis. E que o problema é multifacetado. A forma como ele chega na escola, a forma como nós o enfrentamos é multifacetada. E a gente vai recolocar o lugar da escola novamente aí, recolocar o lugar da educação profissional. E por último, a educação profissional integrada no ensino médio, alguns princípios fundamentais dos novos arranjos curriculares. Bom, nessas três partes aqui com a Joana e com o Carlos, eu penso que o que eles fizeram, eu vou fazer. Eu quase que não precisaria falar, porque a forma de fundamentação do projeto deles a professora leu meu texto, né? É a forma que eu tenho tentado sustentar teoricamente essa ideia, né? Pela interdisciplinaridade, pela praxis e pela pesquisa, né? Essas três grandes categorias: praxis, interdisciplinaridade e pesquisa. Me parece as noções para a gente pensar esses currículos. Esses currículos não podem ser apenas acadêmicos, mas não podem ser só práticos. Eles têm que ser práxicos. Eles têm que ser práxicos, eles têm que estar entre a dimensão acadêmica, as heranças do mundo das ciências e entre os desafios da prática. Eles não podem se reduzir à prática, porque eles nos atolam na existência. Eles nos atolam num campo que nós não sabemos como responder. E eles não podem ser demasiadamente acadêmicos, no sentido de que eles não dialogam com esse mundo, com essa diversidade. Então a minha defesa é assim: nós precisamos de currículos universais e ao mesmo tempo temáticos. Universais do ponto de vista que garantam conhecimentos amplos, gerais, poderosos, e ao mesmo tempo currículos temáticos que nos sintonizem com diferentes perspectivas de intervenção no mundo. Eu estou fazendo uma coisa aqui que é uma heresia, né? Eu estou dialogando com Paulo Freire e com Demerval Saveiro. Não sei se vocês me localizaram, né? Demerval Saveiro naquele desafio dele, né? Que a tarefa da educação é realizar em cada indivíduo as conquistas da civilização. A tarefa da educação é realizar o projeto da omnilateralidade, né? O projeto da constituição do homem, da sua formação integral. E de outra parte, a ideia freiriana fundamental, né? De que a tarefa da educação é a constituição de sujeitos éticos, políticos, estéticos. Não apenas a apropriação desse saber, mas esse saber como forma de participação no mundo social e histórico. Eu estou discutindo aqui democracia como conteúdo e forma. Os processos não podem ser apenas de conteúdo, de acesso a esse conhecimento universal. Eles precisam ter forma. Eles têm que ser dialógicos,
têm que ser reflexivos, têm que valorizar os sujeitos, as suas formas de interação com isso. Então eu penso que nós estamos num bom encontro, né? A professora Cássia, ela sabe que no Paraná é muito forte a discussão, e a Guia do Trabalho, ela mostra isso para a gente, né? Ela mostra a necessidade de socializar as novas gerações as conquistas. Mas o nosso debate, o nosso entendimento, né, de que há riquezas por parte da trajetória da educação popular, nos mostra que há formas, há métodos, há construções compartilhadas que podem favorecer isso, né? E aí eu diria o currículo temático. Aí eu diria que esse currículo temático é o que nos dá a relação com o mundo. E é o que nos tira do isolamento das disciplinas. É o que nos afasta do academicismo. Bom, então eu vou tentar pensar algumas relações entre transformações sociais, a educação no currículo, no contexto dessa modalidade flexível, perspectivando construir outras possibilidades para a lógica curricular do ensino médio, integrar a educação profissional. A hipótese sustentada ao longo da exposição é favorável à lógica do currículo de uma escola unitária, que ao mesmo tempo que universaliza o conhecimento para todos, possibilita aos sujeitos um processo de reconstrução crítica do conhecimento e da cultura existente. Então, a gente teve um modelo de escola que era um modelo poderoso cientificamente, né? Poderoso no sentido assim, a escola tradicional, ela se pretendia verticalizar as verdades universais. Ela se pretendia uma escola de transmitir as conquistas. É uma escola transmissiva. Ela acreditava que bastaria transmitir as verdades universais e que estaria realizado o trabalho escolar. Essa escola não problematiza a constituição do sujeito, ela só vê o ensino, ela não vê a aprendizagem, ela não vê como se dá esse processo, em que sentido ele se configura. O enfrentamento que se faz no século XX, no início do século XX, com os pioneiros da educação nova, do qual Paulo Freire é um herdeiro, de certa maneira, é mostrar o lugar do sujeito no interior da educação. É mostrar que a educação não é um processo apenas vertical, como diria o professor Maffei, em que as verdades universais já estão definidas, mas que esses processos são imediatos e entram na interação. Sujeitos educam-se entre si mediados pelo mundo. Então o Paulo Freire já está vivendo essa perspectiva do que a gente chamaria de um construtivismo sócio-histórico. Não é um construtivismo do sujeito isolado, é um construtivismo sócio-histórico, do qual as gerações anteriores têm responsabilidade, as gerações que estão no processo de produção, mas elas compartilham isso dialogicamente. Isso me parece que nós saímos do modelo de escola transmissiva para um modelo de escola que reconstrói a cultura. Essa é a minha tese de fundo. Uma escola que possibilita reconstruir a cultura vivida. Não é uma escola independente da vida, que tem uma memória escolar e uma memória de vida. É uma escola que consegue entremear a memória de vida com a memória da escola. Esse projeto se vincula e se materializa no âmbito da praxis educativa, a qual valoriza o espírito investigativo, crítico e reflexivo, ensino com pesquisa e que desafia os professores a tornarem as práticas pedagógicas mais abertas ao diálogo com os estudantes e o mundo social e histórico, uma atividade inter e transdisciplinar. Eu já quase conceituei tudo aquilo que eu entendo do inter e do trans. Aí está o desafio. A pesquisa é a atividade do sujeito. É a autonomia que se constitui e que se conquista no interior da escola. Mas não é uma atividade que se dá independentemente de conteúdos, de conhecimentos. É uma atividade que se coloca diante desses conhecimentos. Não para memorizá-los, mas para compreender o mundo. Para compreender o mundo. Então a ciência não é o fim da escola, é a forma mediadora. E a ciência também não é o início da escola, porque o início da escola é a vida prática, é a vida cultural que se tem. Então se parte da vida cultural que se tem para se voltar à vida cultural que se tem, agora mediado pelo diálogo, pelo enfrentamento teórico e conceitual. Então nós temos que pensar um currículo, sim. Que mediações são essas que nós vamos garantir aos nossos estudantes? Nós temos que discutir as mediações. Quais são os campos teóricos? Quais são os nossos campos conceituais que vão estruturar nossos currículos? No sentido da universalidade e no sentido das experiências diversas, como a Joana e o Carlos relataram aqui, que tem uma especificidade, mas que tem um caráter de universalidade, porque não negam aos sujeitos essa outra dimensão. Esse é o nosso desafio.
É preciso que as pessoas sejam educadas e sejam educadas para o governo da sociedade. É preciso que elas sejam educadas na coisa pública. Nós estamos vivendo um momento de esvaziamento do público. Essa é a minha tese. Nós estamos vivendo um momento da privatização da subjetividade. E uma privatização aceleradíssima. Um momento de extremo egoísmo. Um extremo egoísmo. Uma extrema tentativa de salvação do eu. E um momento de uma fragilização gritante do nós. O nós se fragiliza. É um momento que a gente poderia... um momento do shopping center, um momento de uma política mundial centrada em bolsa de valores, um momento de uma sociedade de consumo, um momento de circulação de riquezas pelo mundo todo. O professor Agatha escrevia isso, as intenções do capital não são as intenções dos lugares. As intenções do capital são as intenções da sua própria reprodução. Os sujeitos dos lugares se tornam sujeitos que vão participar dessa lógica da mercadoria, mas não são os seus interesses que estão em questão. Não são os interesses democráticos, não são os interesses do bem comum, são interesses mercantis. E como é que nós enfrentamos isso? As dimensões da tecnociência e as prisões e as armadilhas que a tecnociência nos arma, e os desafios éticos, políticos, sociais da tecnociência. Como lidamos com isso? Não se trata de casar ciência, tecnologia e inovação. Não se trata de negar, dizer que o Brasil não vai participar disso, que o Rio Grande do Sul não vai participar disso. Mas se trata também de produzir uma compreensão sobre ciência, tecnologia e inovação. Uma compreensão muito mais social, histórica, política, ética, estética dos nossos educandos, que compreendam essas dimensões das tecnociências. Do contrário, nós seremos governados pelas nossas criaturas. Acreditaremos que as tecnologias resolverão o mundo. Acreditaremos que a ciência resolverá os nossos problemas. Que alguns iluminados resolverão os nossos problemas. A dimensão política nos convida a todos a ter acesso a informações de qualidade, a produzir conhecimentos profundos, rigorosos. É romper com a torre de marfim, que poucos sabem de tudo e a maioria, como não sabe de nada, deve ser bom. Deve ser bom. Se o cientista fulano de tal diz, só que os problemas da sociedade não são problemas científicos apenas. São problemas muito mais radicais. Não passam pelo crivo da ciência. Passam pela atitude e a possibilidade dos sujeitos definirem, escolherem, determinarem. É isso que está limitado. É isso que está reduzido. É essa fragilidade e essa impotência que se reproduz no cotidiano da vida que nos afasta da política, que nos afasta do mundo público. É isso que é, de certa forma, uma nova lógica de reprodução do capital. Ele nos tornou mais impotentes, fragilizou nossos partidos políticos, fragilizou nossos sindicatos, nos fez desacreditar nas nossas instituições. Nós brigamos uns contra os outros. Nós não conseguimos achar pontos em comum. Nós nos fragmentamos, nos pulverizamos. Somos muitos, temos boas ideias, mas não temos nada em comum, não temos nada a conversar. É esse o drama de fundo de uma sociedade de consumo. É esse o drama de fundo. Nós não nos vemos, nós só vemos as mercadorias. Nós só estamos preocupados com as coisas. E como diria o velho Marx, quanto mais cresce o valor das coisas, mais decresce o valor dos homens. É uma dinâmica complicada. E a gente poderia citar 30, 40 autores que estudam esse troço. Muitos autores estudam isso. Então, não é uma perspectiva isolada do que eu estou pensando, mas é uma perspectiva compartilhada. Muitos de nós estão lendo sobre isso, estamos tentando pensar nisso. Isso que tem se chamado como globalização. E vejam, a globalização é univalente. Ela não é só uma globalização que seria do mercado. Ela também pode ser uma globalização de resistência. Nós também podemos ter uma outra política de enfrentamento. Bom, o conceito de trabalho como princípio educativo nos desafia a pensar no processo de constituição e formação do homem em contexto histórico e social.
O conceito usado para o caminho do pensamento e da interrogação acerca de como ocorre o processo de humanização ou mesmo de hominização. Eu escrevi isso sem os autores, professor, eu fiz da cabeça, a senhora deu uma ideia. Já pensou? Depois fiquei preocupado, vou ter que ler de novo, né? Eu resolvi não ler, digo, vou aceitar. Ontem à noite eu li de novo o Kozik para ver até onde, né, nós concordaríamos com o Kozik, que escreve aquela trajetória da dialética do concreto, né? Então, gente, o que tem a ver com o conceito de trabalho? Tem a ver com a constituição do homem, pela sua atividade no mundo. O homem, ao agir sobre o mundo com os outros, modifica o mundo, os outros e a si mesmo. Se constitui na ação, na atividade. Nós somos aquilo que fizemos. Não sozinhos, mas socialmente também. Se só fazemos, né, pão, se só fazemos atividade intelectual, nós somos resultado das nossas atividades. Nós nos constituímos, o nosso corpo carrega as marcas de nossa atividade. Então, o trabalho como princípio educativo é uma forma de nos entender como nós nos constituímos como humanos. Eu vou tentar avançar mais. Cumpre notar que não apenas o homem é um ser produtor de mundo, de cultura, de ciência e tecnologia, como também um ser produzido pelo mundo, pela cultura, pela ciência e tecnologia, que criou. Logo, compreendemos que a humanidade do homem é uma humanidade produzida socialmente. A nossa humanidade é produzida socialmente. Nós temos o tudo e o nada dos nossos antepassados. Todo o nosso potencial e toda a nossa miséria nos foi legada. Os nossos antepassados nos deram toda essa dimensão. E é por isso que nós temos uma relação histórica com a nossa Constituição que não pode ser assim zerada, não pode ser esquecida, como se nós não tivéssemos uma história que nos antecedeu. Veja como é problemática essa noção. Não significa deixar de problematizar a ciência em relação à história, mas significa entender que a história é um problema nosso, que a consciência histórica é um problema para nós nos entendermos no tempo. O que somos nós? O que somos? Como chegamos até aqui? O que nos produziu? Então, se a escola não ajuda a enfrentar esse drama, ela abandona os sujeitos como se o único tempo existente é o nosso. Ela zera o tempo. Ela zera a memória. E a memória, e zerar a memória, é abrir a porta para a dominação. O Adorno já dizia, o esquecimento é a chave da alienação e da dominação. O esquecimento. Isso é problemático, né? É uma cultura que parece que nós temos tudo aqui, temos internet, temos a TV, parece que todas as coisas, nós temos as coisas fragmentariamente. Fragmentariamente. Esse é o problema. Nós temos a ilusão de que sabemos muito sobre o Iraque, o Afeganistão, a Europa, os Estados Unidos. Nós não sabemos. Nós precisamos nos debruçar, e isso nós temos que voltar à compreensão teórica dos grandes estudiosos, porque lá tem um trabalho conceitual. Não é que lá está a verdade última, mas lá tem verdades mais sólidas, mais consistentes do que essas verdades que não produzem entendimentos. O princípio educativo do trabalho possibilita compreender o homem como um ser natural, social e individual. A atividade educativa é uma atividade total. Ela é uma atividade em relação à espécie, ela é uma atividade em relação ao indivíduo e ela é uma atividade em relação à sociedade. Quando nós discutimos educação, nós não estamos falando só dos sujeitos isolados, nós estamos falando de todo o mundo social que nós produzimos. Está em questão a vida dos sujeitos e o próprio mundo que vivemos. A educação não diz apenas respeito ao sujeito, ela diz respeito ao próprio mundo que todos nós vivemos como sujeitos. É por isso que o problema da educação é um problema complexo. Ele é existencial, né? Ele diz respeito a cada um de nós. Ele é cultural, diz respeito aos significados, às formas como nos relacionamos com os outros. Ele é político, porque diz das formas de sociabilidade que nos possibilitam participar de decisões e instituir formas mais democráticas ou mais tirânicas. Ele é estético, porque nos possibilita ou reinventar o mundo, ou viver o mundo como se ele fosse sempre a mesma coisa. Ele é ético,
porque nos diz se nós vivemos sozinhos no mundo ou se nós vivemos com os outros. Então, a ideia do trabalho nos chama para isso. Não nos diz assim, forme para o mercado de trabalho. Agora a escola pública está formando o mercado de trabalho. Não, a escola pública está voltando a nos colocar a questão da radicalidade do que significa pensar a humanidade do homem. Não temos uma resposta precisa sobre isso, mas temos que tentar compreender como isso se dá no momento que vivemos. A educação implica uma forma de produção e de reprodução do mundo social, histórico, humano em sua totalidade. Educação é sempre produção e reprodução da vida dos indivíduos e da vida da sociedade. Às vezes nós passamos períodos de bastante reprodução, coisas que nós não queremos mudar. E às vezes nós rompemos, nós revolucionamos o tempo. E às vezes nós mantemos. A educação é um momento de produção e reprodução, não só dos indivíduos, mas da sociedade. O filósofo Immanuel Kant nos chamou a atenção, né? A educação é a mais árdua tarefa que pode ser proposta aos homens. É a mais árdua tarefa, porque passa interesses das mais diferentes ordens, econômicos, políticos, sociais, estéticos, culturais. E nós temos 1 milhão de teorias sobre isso. E nós disputamos, porque é um campo conflituoso, porque é um campo que passa muito interesse. A professora Graça dizia, da classe trabalhadora passa interesse, e é interesse sim da classe trabalhadora disputar a questão da educação. Não é aceitar, nós aceitamos. Não, isso é a dimensão política da educação. Ela é um campo de disputa, sim. Né? E numa sociedade marcada por uma lógica vertical do capital, se apagam essas questões muitas vezes. Parece hoje meio pecaminoso falar de capital. Né? Nós hoje temos dificuldade de discutir essas questões de educação pelo enfrentamento de uma lógica do capital. Parece que as coisas estão resolvidas. Né? Então, nós temos que voltar a pensar todas as nossas categorias, nossas tradições, enfrentando os dramas do capital. Bom, na segunda parte, aí, o que a gente entende então? Que nós vivemos um novo momento, né? E esse momento é marcado por essa reprodução sociometabólica do capital. Esse novo momento, eles tocam no sentido e no valor das práticas educativas escolares. Eu queria que vocês fossem convidados a pensar comigo agora, e eu na última semana tive esse pensamento. Será que os nossos estudantes de ensino médio, de universidade, vêm à escola para se constituírem mais autônomos, constituírem a sua autonomia, né, do ponto de vista moral, poderem fazer escolhas? Se eles vêm à escola e à universidade para se tornarem cidadãos, para participar do mundo público, ou se eles vêm à escola porque querem uma oportunidade de se inserir no mundo profissional? Me pareceu que era útil. E eu perguntei uma plateia de universitários e eles me disseram, nós estamos aqui pelo trabalho. Então tem uma questão, né, que nós imaginamos fazer educação para constituir autonomia, para constituir cidadania, mas que os estudantes sentem na pele a necessidade de inserção profissional. Né? A necessidade de dizer, olha, eu quero sobreviver, me dê uma oportunidade de sobreviver. Precisa. Né? Então veja um lugar, gente, poderoso que se tornou, ou poderoso, digo assim, para as classes populares, para as pessoas que estão, né, em pouca condição de mobilidade social, que não são privilegiadas. Elas veem na escola o último lugar, a última oportunidade, ou dá ou não dá. Então, se a gente pensar assim, o lugar da escola no início do século XX é diferente do lugar da escola no final do século XX. A escola não era interessante. Não era interessante. A escola se tornou muito interessante no final do século XX. E aí tem uma corrida que não é só pela democratização, é uma corrida porque sabe que tem que passar por ali, mesmo que seja só para certificar. Mesmo que seja só para certificar. E é isso que os estudantes muitas vezes querem, eles querem só o certificado, não o conhecimento, não esse enfrentamento que a gente está fazendo aqui. Eles querem a certificação, porque é uma coisa aligerada, eles querem o aligerado. E se a escola não firma, se não tem um comportamento de adulto, a escola afrouxa. E se ela afrouxa, ela favorece a dominação. Ela aceita o que eu vou dizer assim, o abandono. Olha só o que tem. Se a primeira escola do século XX é autoritária, disciplinadora, cientificista, a escola tem que se cuidar do abandono no final do século XX. A escola
fragiliza, né, a dimensão do conhecimento, é uma escola que abandona. E por isso que o lugar da escola é um lugar poderoso. Eu quero chamar a atenção, e quero chamar a atenção porque a gente está defendendo o público aqui, está defendendo a escola pública, né, que tem interesse público. Não sei se a professora Cássia concorda comigo nas minhas teses, né? Mas eu quero enfatizar. Eu estou tentando defender essa coisa que parece óbvia, mas que não é tão óbvia, né? Que não é tão óbvia. Que não é só pensar os métodos, as didáticas, é pensar todo esse significado para a vida dos estudantes. Que significado tem? O que eu vou fazer ensino médio? O que ele representa para a minha vida, o meu projeto de vida, para o tipo de sociedade que eu estou vivendo? Enfim, né? Esses são os contextos, né? Agravamento da exclusão social, mudança dos paradigmas do conhecimento, alteração de concepções do Estado, mudança dos processos de produção, muita informação em massa, muitos avanços tecnológicos na microeletrônica, na informática e telecomunicações, uma nova realidade social, política, econômica, cultural e geográfica, que provoca crise de identidades, que provoca uma crise brutal no mundo do trabalho, que provoca uma crise da democracia, uma crise do próprio capitalismo, que vive de crise, que vive de desordens, não só de ordens, né? Que se organiza não agora pela ordem, pelo modelo rígido fordista, mas que se organiza pela desordem, pela desregulamentação do mercado. Uma crise da racionalidade, nossa própria autocompreensão das aporias que a modernidade nos colocou, mas também das nossas não saídas para enfrentar a questão do conhecimento e a questão da vida social. Uma crise de valores, né? uma crise brutal de valores, que muitas vezes desautoriza os sujeitos instituídos, quebra hierarquias e desautoriza os professores, como ensinantes, né? Que coloca como se todos já são livres, e como se a geração da juventude que está aí já é livre, e tem que decidir sozinha, sem a mediação das culturas antecedentes, sem a mediação dos professores, as melhores escolhas. Como se o mercado, como se a sociedade estivesse aí, já lhe desse toda a condição de autonomia. E eu diria a vocês, é importante considerar a mediação dos adultos, é importante considerar toda a nossa produção teórica, imediata, que temos sobre o mundo. Do contrário, nós vamos nos abastecer nos postos de gasolina e não nas leituras mais profundas. Eu tenho medo de uma sociedade de imagens, eu tenho medo de uma sociedade que só educa por imagens, que só solta na aparência, que não nos leva minimamente a ter produções conceituais mais profundas. Então é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós queremos não só que nós nos tornemos doutores, mas que nossos alunos tenham oportunidade de desenvolver o pensamento. Nós queremos democratizar para todos o que nos foi possível. Eu sou filho da escola pública. Eu sou professor da escola pública. Fui professor da escola pública. Tive mestrado financiado pela CAPES. Tive doutorado na Universidade Pública. Tive tudo do público. Que lugar tem o público na vida de uma sociedade? Aqui, a grande questão aí, do fundo que a gente já mostrava. Um novo estilo de vida que parece que tudo está resolvido, as contradições estão resolvidas e nós só temos que consumir, trocar de roupa, trocar de calçado, trocar de carro, a resolução do problema do eu. Não há mais nós. Então aqui me parece que nós temos o desafio de pensar a educação profissional e o ensino médio, que a professora Cássia já levantava. Eu não vou bater aqui nessa tecla, mas a ideia fundamental é essa. Nós não podemos ter uma educação para o fazer para uns e uma educação para o pensar para outros. Essa é a grande questão da praxis. É o nosso desafio, é conseguir radicalizar e aprofundar formas, de que o fazer seja cada vez mais refletido, cada vez mais poderoso, que tenha mais gente poderosa para pensar o seu fazer. Haja vista todos nós como professores, Não é fazer porque os outros mandaram, é fazer porque nós produzimos entendimentos, categorias, mediações teóricas que nos ajudam a sustentar o nosso fazer. É um fazer que nos desafia.